Olá, pessoal, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Como tenho dito todos os dias, faz o mesmo. Palavras têm poder. 2023 é o ano da nossa colheita. Nós vamos colher tudo que semearmos. Nós vamos colher tudo que já semeamos. E em salvação, bênçãos e vitórias, nós vamos colher até o que outros semearam. Disse Jesus aos discípulos, quando estava em Samaria. Sabe, os campos estão prontos para a colheita. Outros fizeram o trabalho árduo, mas vocês vão colher. A hora é agora. Então nós vamos colher o que semeamos, o que vamos semear, o que outros semearam, em bênçãos e vitórias, em salvação. Nesse ano, a 100 por 1, em nome de Jesus. Estamos fechando a penúltima semana do propósito. Amanhã a gente encerra fazendo a 7ª unção das mãos. E hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 12, que diz assim: Então, o Senhor disse a Abrão, capítulo 12, versículo 1, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Atenção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele tinha 75 anos de idade quando o Senhor falou com ele. Veja que Deus nem disse para onde, né? Mas também que importa? Que diferença faz? Se vai ser no Oriente, no Ocidente? Se vai ser aqui ou ali? Eu farei de você uma bênção. Por seu intermédio, todos os povos da terra serão abençoados. É isso que importa. Então, Abraão foi chamado para uma missão. E quando nós estamos na missão, quando nós estamos dentro do propósito que Deus tem para cada um, o lugar é o que menos importa. Depois Deus foi conduzindo aquela terra no Oriente, o lugar que nós conhecemos como Israel, né? Mas na verdade Israel é muito mais do que um lugar. Israel é um povo. Eu ainda não tive esse privilégio, eu acredito que terei, de pisar na cidade de Jerusalém, no país de Israel. Eu terei ainda, mas não tive. Mas eu faço parte desse povo. Porque Israel não é um lugar. Israel é um sonho de Deus. Israel é uma missão. Israel é um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando Deus chamou Abraão, nem lhe disse ali, de cara, para onde ele iria, para um lugar que eu te mostrarei. Ele foi. Por quê? Olha, com uma promessa dessa, amém. O Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me tornar famoso. E outra, que aí é o que importa mesmo, acho que esse que é o diferencial. Você será uma bênção. O Senhor diz, Abraão, você será uma bênção. Você será a própria bênção. Sabe por teu intermédio, rapaz? Rapaz não, porque ele já tinha 75 anos de idade. Né? Por seu intermédio, Senhor. Seu Abraão, tornarei todos os povos da terra abençoados. Então eu acredito que Deus chama você e eu, nos chamou e ungiu nossas mãos para uma missão, para um trabalho. Às vezes a pessoa fica presa ali, mas isso, mas aquilo, o lugar pouco importa, isso, sabe, tem alguns detalhes que não são nem importantes, ou pelo menos não é o que é mais importante. Sabe, eu me lembrava que, assim como diferente de Abraão, que foi ali chamado aos 75 anos, eu me lembro, por exemplo, de Sansão, que foi chamado antes de nascer. Né? A mãe e o pai de Sansão foram orientados antes dela engravidar.
Imagina os pais assim, dizendo aquele bebê, ainda no berço, aquele menininho nos primeiros anos de vida: filho, você nasceu para um propósito. Papai do céu tem um propósito para você. Sabe o que ele disse? Que você libertará Israel das mãos dos filisteus. Era uma época que os filisteus estavam ali subjugando e dominavam sobre o povo de Deus, mas lá na casa de Sansão, aquele casal dizia àquela criança: menino, filho, Sansão, você, tá ouvindo, filho? Imagina uma criança, você. E eu acredito que isso devia ser dito a ele. O João Batista foi igual. Filho, um anjo falou com o papai. Eu estava lá servindo no templo, era meu dia. A gente sorteia, né? Quem vai servir diante lá do altar. E era o meu dia. E de repente eu olhei e eu vi um anjo. Fiquei com medo, fiquei assim, meio fora de mim, mas ele não tenha medo, Zacarias. A sua oração e da sua esposa, elas foram ouvidas. E aí, filho, o anjo disse assim: vocês terão um filho. Darão a ele o nome de João, e ele será grande aos olhos do Senhor. Ele será uma bênção, ele vai trazer alegria a vocês e a todo o povo. Ele preparará o caminho do Messias. Vai ser como uma voz clamando no deserto, preparando o caminho do Salvador. Então, filho, é isso, você nasceu para isso. Para preparar o caminho do Messias, para preparar o caminho do nosso Salvador. Esses ouviram desde pequeno. Eu não sei se você está ouvindo desde pequeno, se isso está dentro de você assim já visível desde sempre, ou se assim como Abraão já está aí com certa idade e parece que ainda não sabe. Moisés foi aos 80. Samuel foi novinho, ainda era criança. Sansão e João Batista no berço, Jeremias no berço, enfim. E você? Importante é saber, é atender o chamado. O lugar não importa muito, não. O que importa é estar na missão. Esses detalhes Deus que vai conduzindo. Eu me lembro de um texto que Deus diz a Israel, que está aqui em Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim: o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Como eu disse, não estou falando de um endereço físico, de um lugar. Estou falando de uma missão. Na missão que Deus te chamou. Muitas pessoas, esse povo caminhou por anos. Quando Deus disse isso aqui por intermédio do Moisés, eles estavam numa caminhada de décadas. De décadas. E Deus os sustentava no caminho. A comida era o maná que caía dos céus, a água, Deus criava meios para que eles tivessem água, teve momentos que teve carne, as codornizes. Quando precisaram, o Senhor curava, o Senhor se manifestava na tenda, falava com eles, enfim. Venceram batalhas contra, por exemplo, os amalequitas. O Senhor estava com eles, mas essa não era a missão. Então, na terra que Ele está, quando vocês entrarem no lugar, quando chegarem na posição, aí você vai ver só. Então, hoje o que acontece é que muita gente confunde bênção com missão. Bênção é uma coisa, missão é outra. Então, não se iluda com as bênçãos, com o maná que cai do céu. O maná é para te sustentar, para você fazer algo maior. Com as vitórias sobre os amalequitas. Você venceu porque eles estão aí lutando contra você e você não pode ser derrotado porque tem que cumprir com uma missão. Então, que Deus revele ao seu coração qual é a sua, antes ou logo, uns desde cedo, outros mais tarde, mas que você cumpra. Por que muitos não têm sucesso na vida? Porque estão fora da missão. Sabe, nós fomos chamados por Deus e falta uma coisa. Está faltando. Faltando o quê? Cumprir o propósito, senão a vida não tem sentido. Não tem sentido. Missão é algo eterno, não é algo passageiro. Você foi chamado para fazer coisas eternas, para plantar sementes que vão produzir frutos para a eternidade. Bênção é só bênção. Maná é maná. Graças a Deus.
Mas propósito é propósito. Quando vocês entrarem na terra, o Senhor abençoará tudo o que as suas mãos fizerem. Quando você entrar no propósito, pode ter certeza que tudo que você pegar para fazer, nele prosperará. É Deus, Filipenses diz assim, que opera em nós tanto o sonho, querer, quanto o efetuar, segundo a boa vontade do Senhor. Que nessa semana que nós estamos ungindo as mãos, as suas mãos, se coloquem a trabalhar na missão que Deus tem para cada um. Se você não sabe qual é, tudo bem. Mas descubra. Se você já sabe qual é, se lance com toda a sua força nesse projeto. Em nome de Jesus. Quero dar um recado às mamães, aos papais, que tem crianças que a gente percebe logo cedo. Cedinho, como Samuel, por exemplo. Olha, esse menino, essa menina. Eu me lembro a gente tem na igreja algumas crianças aqui na nossa igreja. Você chega a dizer assim, esse aí vai ser um pastorzinho. Esse aí é um pastorzinho, esse vai ser um pastor. Então, um recado às mamães e aos papais. Não atrapalha, não. Não atrapalha, não. Não distrai, não. Não distrai, não. Não deixa esse menino, essa menina distrair, não. Se você tem um pastorzinho na sua mão, trabalhe isso, desenvolva isso. Se você tem aí um obreiro na sua mão, por menorzinho que ele seja, a gente tem na escolinha crianças que vocês falam, pô, esse aqui, rapaz, esse é um pastor, esse é um obreiro, esse é um levita, um cantor, uma cantora. Essa criança, eu não sei, sabe sim. Investe nisso. Outros que não afloram assim tão cedo, ou pelo menos não para esse trabalho que eu estou falando, amém. Que apareça o quanto antes e que todos estejam dentro da missão e que Deus abençoe a obra das suas mãos nela. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade. Fale aos corações. Eu sei que desde cedo, de um jeito ou de outro, o Senhor sempre falou comigo. O Senhor sempre me disse qual era o propósito da minha vida. E eu me alegro de estar dentro dele, caminhando nele. Já faz anos que eu estou caminhando nele. Obrigado por isso. Que essa pessoa também se encontre, caminhe nele. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Levanta no nosso meio esses pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. Levanta no nosso meio, Senhor, esses levitas, esses obreiros, esses sacerdotes, esses reis, esses mantenedores. Levanta no nosso meio, Senhor, esses trabalhadores do reino e que nós sejamos bem-sucedidos, sejamos mais do que abençoados, sejamos a própria bênção, como Abraão se tornou bênção para todos os povos. Obrigado, Jesus, amém. Graças a Deus, amém, amém. Antes de encerrar, quero ler com você o nosso Salmo do dia, 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, para a missão, para o trabalho, e os meus dedos para a batalha, para a missão, para o trabalho. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim, os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que com ele te interesses, para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias como uma sombra passageira. O homem é como um sopro e seus dias como uma sombra passageira. Mas a missão do homem tem que ser eterna. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que, com mão direita erguida, juram falsamente. Cantarei uma canção nova a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitórias aos reis
que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, as dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo, assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Deus te abençoe, graça e paz.